Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para mais uma aula e uma aula de sociologia, né? Para o primeiro ano, a primeira aula de sociologia do caderno 3, que remete ao pensamento religioso, ok? Então, esse é um tema bastante interessante, né? E que nós vamos, na primeira parte da aula, fazer uma análise geral, né, dos pontos que envolvem a religião, como a sociologia vê a religião. E na segunda parte da aula nós vamos trabalhar com a leitura dos três grandes clássicos da sociologia sobre a religião, Marx, Durkheim e Max Weber. Ok? Vejam os símbolos, né? Os símbolos e os seus significados, né? Significante e significado. Cada símbolo desse representa um significado, um valor para uma sociedade. A cruz, né? A estrela de Davi, o quarto crescente, né? Dentre outros símbolos que estão postos aqui, certo? Cada símbolo desse é sagrado para uma comunidade religiosa, para um povo, para uma nação, certo? Então, a religião, ela tem essa capacidade, né, de dar liga para uma certa nação. E o que nós vemos é que hoje, né, em alguns países, a religião ela tem meio que vem sendo deixada de lado como um parâmetro de vida ou como algo para dar sentido na vida, né? E a gente chama esses povos aí de mais modernos, né? Povos desapegados à religião ou que não utilizam a religião para, né, como uma orientação na sua vida, como um sentido na sua vida. Entretanto, outras tantas nações no mundo ainda têm, né, ou partes consideráveis das nações ainda têm a sua religião como algo fundamental para a sua vida. A sociologia sempre, né, nas nossas aulas, a gente traz sempre o conceito do objeto de estudo que nós estamos trabalhando, né? Então, como que a sociologia entende a religião? O que é religião? Então, a sociologia, isso está na apostila de vocês aí, né? Por religião entende-se um fenômeno social que apresenta uma série de crenças, símbolos e rituais interligados e coerentes entre si, que manifestam uma representação de uma realidade extrasensorial ou sobrenatural. Este conjunto de crenças confere à sociedade valores e significados que devem ser compartilhados por todos os seus seguidores. Deve-se ressaltar que algumas religiões não apresentam divindades e outras não apresentam preceitos morais. Então nós vamos ver nos próximos slides aí que algumas religiões elas são religiões de preceitos, como o confucionismo, certo? Não vai ter divindade, não vai ter imagem, aquela coisa toda, né? Então cada religião tem a sua peculiaridade. A religião, ela explica as coisas, ela tentou explicar as coisas ao longo do tempo, certo? Só que a religião, ao contrário da ciência, né, ela não apresenta provas, né? As pessoas têm a sua fé, as pessoas que têm fé acreditam. Então, para ilustrar isso que eu estou dizendo, é o embate aí entre um pensamento criacionista, né, que acredita, por exemplo, em Adão e Eva, como que o mundo foi formado, que está posto no Gênesis, e, né, a comunidade científica, né, que acredita no evolucionismo, de como a ciência entende que a vida foi formada, né? Então são interpretações, né, diferentes sobre o início da vida,
sobre a formação do mundo, sobre a formação dos seres, tá? Então, por que nós estamos trabalhando religião em sociologia? Porque a religião influencia a sociedade. A religião sempre funciona como uma orientação para a sociedade, né? Então a sociologia busca compreender os efeitos sociais da religião e sua forma de organização, né? Não se esqueçam que quando a gente lá no início aprendeu um conteúdo que é fundamental para os 3 anos da sociologia, né? Quem são os agentes de socialização, né? A família, a igreja. Então, a igreja, ela representa um agente de socialização, né? Importantíssimo na vida das pessoas, certo? Então, ela contribui com valores, com a moral, né, de uma dada pessoa, de uma dada família, de uma dada sociedade. Então, fatos que atestam a importância da religião para as sociedades. A sua ubiquidade histórica, né? Ela está presente em todas as sociedades de todos os lugares do mundo. Ela é onipresente, né? Ela exerce uma capacidade de mover forças sociais, políticas e econômicas. Então a gente, por exemplo, remete às cruzadas, né, como que um fato, né, a tomada de Jerusalém pelos muçulmanos fez com que, né, pessoas da Europa se enveredassem por numa missão, né, de livrar a Terra Santa da dominação dos muçulmanos, ok? Então, aí move pessoas que são crentes, move comerciantes, porque toda guerra representa uma oportunidade, movem oportunistas, né? Então move de tudo. Então, isso é importante. A religião, ela contribuiu para estratificar sociedades. Então, se vocês se lembram da sociedade estamental, feudal, europeia, que aprendem lá com o Igor, né? A religião, ela legitimou aquela estratificação. Se pensemos na sociedade de castas indiana, a estratificação é reflexo do pensamento religioso, né, daquela sociedade, naquele momento, na religião hindu, ok? Então, a religião, para muita gente, isso pode ser estranho para uma pessoa que não tem crença, como eu, né? Mas a religião, para algumas pessoas, ela coloca o sentido da vida. Então, nós temos que respeitar. Ok? Começando a entender o pensamento religioso. Então, 2 conceitos que nós trabalhamos muito, né? Nós não, porque o assunto... Eu não, porque dentro das ciências sociais eu estou em um outro campo de estudos. Então, o campo de estudos dentro das ciências sociais que vai trabalhar com a religião é a antropologia e a sociologia. Como eu sou mais da área da política, né, então eu não trabalho tanto com isso. Mas para aqueles que trabalham, né, 2 conceitos fundamentais, o sagrado e o profano. Então sempre vai haver um debate entre o sagrado e o profano. E várias áreas das ciências humanas vão trabalhar com esses conceitos, como a literatura, né? Então, quantas obras literárias que não se aborda o sagrado e o profano? O que seria então o sagrado? É tudo que está relacionado com a manifestação da realidade extrasensorial ou sobrenatural na realidade mundana, tornando-a sagrada. Então existem coisas que são vistas como sagradas dentro da nossa realidade, né? Quando começa a pandemia, uma cruz de uma igreja lá de Roma, ela é colocada na Praça São Pedro,
Então, aquilo tem um símbolo, representa algo, né? A outra vez que ela foi posta ali foi numa época de peste, a peste negra, certo? Então aquela cruz representa para a comunidade católica, né, uma coisa sagrada, uma coisa que, né, na visão deles, no entender deles, vai combater essa peste, certo? Quanto ao profano, diz-se profano ou secular aquilo que não é religioso, que se encontra fora do plano sagrado. As pessoas, as coisas aqui do mundo que são profanas. Como exemplo, né, como um estudo de caso, né, eu sou um cara, não sei se vocês assistem, gosto muito de uma série que chama Vikings, né, os Vikings. Então, principalmente na primeira temporada, a gente vê algumas coisas muito interessantes. A primeira temporada e a segunda sempre são as mais legais, né? Depois a série vai entrando num círculo infinito de coisas que se repetem. Mas na primeira temporada mostram os rituais dos vikings. Os vikings eram pagões, né? Eram pessoas que tinham como religião o paganismo, que a gente chama de mitologia nórdica, né? Mas que para eles representava uma religião. Então sempre nas viagens, nas incursões, era feito um sacrifício de animais, né? Para que desse sorte. Então o animal era sacrificado, depois ele era, né, feito para que as pessoas comessem, né, o sangue dele ia para a terra, ia alimentar a deusa da terra. Então era uma oferenda para os deuses, então isso fazia parte de um ritual. Só que quando eles iam para incursões de grande monta, ou uma certa cerimônia lá, que acho que se chamava Uppsala, né, num lugar sagrado, tá vendo? Lugar sagrado. Então pessoas eram oferecidas aos deuses. Então uma pessoa representa o profano. Só que quando a pessoa oferece a sua vida para a comunidade, porque assim, a religião aqui, no sentido da religião viking, ela era uma religião que trazia valores embutidos, freios morais, certo? Então, era uma religião que tentava trazer um sentido de comunidade para aquelas pessoas, assim como o Durkheim vai falar que nós veremos mais à frente, certo? Então, para fechar o raciocínio, quando uma pessoa oferecia a sua morte, né, o sacrifício da sua vida, logo o profano se tornava sagrado. Então aquela pessoa, né, seria sagrada porque ela deu a vida para a sua comunidade. Então, algumas pessoas, né, como na última temporada, uma das protagonistas da série aí, esqueci o nome dela, que vai ter a foto dela a seguir, quando ela morre, então eles colocam que deveria, no rito seria como um velório dela, em que ela foi cremada, né? Uma pessoa teria que ir junto para servi-la na outra vida, né? Então essa pessoa também se tornaria sagrada, porque ela estaria como uma pessoa, né, importantíssima dentro daquela comunidade. Isso acontecia. Outra coisa, né, que podemos citar, que é bem mais próxima da gente, é a água benta. Então, se você pegar 2 copos, um com água normal, um com água benta, então aquela água se tornou sagrada. É uma água benzida, que para as pessoas, para certas pessoas, ela vai ter ali as suas finalidades. Eis aí, né, a imagem de uma das protagonistas da série Vikings, quando ela executa um sacrifício consentido, né, num ritual. As principais crenças religiosas, né? O animismo, que é uma religião da África, é uma religião que acredita que todas as coisas, as pessoas, os objetos têm alma.
é uma religião muito presente, né, na comunidade africana tradicional. O candomblé é uma religião animista. O totemismo, que é uma religião bem antiga, que ela sempre vai envolver a ideia da crença em algo, em algum animal, algum ser em especial, e esse animal, esse ser protegendo a comunidade. E o totem é como se fosse um objeto, uma representação, né, de alguma coisa. O politeísmo, que se enquadra aí as religiões, o que nós chamamos, né, de mitologias grega, romana, nórdica, germânica, certo? Dos vários deuses. O dualismo, que é uma religião que vai sempre acreditar em forças antagônicas, como os persas acreditavam lá nas forças entre o bem e o mal, né? O monoteísmo, que é a crença em um Deus só, e aí as três grandes religiões se enquadram dentro do monoteísmo: cristianismo, islamismo, judaísmo, religiões que são muito próximas, e as religiões éticas, como o confucionismo, né, como o budismo, que acreditam em preceitos morais, coisa do tipo. Tá certo? Então, leiam a apostila, que ela vai trazer mais elementos para que vocês possam conhecer bem essas religiões. Tudo bem? Os três grandes pais da sociologia têm suas leituras de religião. Então vamos lá. Então vocês já vão saber quem são os famosos pais da sociologia, né? 2 são acadêmicos e 1 é pré-acadêmico. O que significa isso? 2 foram formados dentro das universidades, enquanto que 1 teve uma atuação, frequentou uma universidade, mas teve sua atuação, sua criação por fora da universidade, que é o primeiro, Karl Marx, né, que seria o pai do socialismo científico. Então, o Karl Marx, ele não enxergava a religião como preponderante para a organização da estrutura da sociedade. O Karl Marx, ele vai ter uma análise que a gente chama de materialista. Ele desenvolveu uma teoria, né, de interpretação da realidade e da história chamado de materialismo dialético, materialismo histórico, certo? Então, o Marx, ele tinha uma visão muito enveredada, muito enviesada da economia. Então, na visão dele, a economia era sim, né, a economia, que é esse setor da sociedade, né, que está preocupada com a produção de riqueza, com as relações de trabalho. Então, Marx dizia que a economia determinava as relações na sociedade, estruturava as relações na sociedade, e que, né, ideologia, direito, religião apenas legitimaria, certo, o que estava posto nessa estrutura produtiva da sociedade. Não vou, né, adiantar mais coisas, porque isso vocês vão aprender no ano que vem, tá certo? Então, mas entendam que a religião tem um sentido ideológico para Marx, de legitimar as coisas como elas estão postas nas relações sociais, principalmente, né, na estrutura econômica, nas relações de trabalho entre as pessoas. E Marx, né, sempre a ele se atribui uma frase. Lógico, foi ele que escreveu isso, só que há uma distorção, né, do sentido da frase. Então, Marx colocou lá no passado que a religião é o ópio do povo. Para quem não sabe, ópio é uma droga. Então, aquele mais desavisado pode entender que a religião é a droga do povo. Não, não é isso. O ópio é uma droga que ela traz alívio, certo? Ela deixa a pessoa, né, uma situação, claro, né, de transe aí, mas que gera a pessoa uma espécie de alívio. Ela consegue relaxar,
das coisas do seu dia a dia, né? A droga em geral, ela vai proporcionar a gente uma fuga de uma realidade, né? E aí cada um vai ter uma sensação, acho que peculiar. Mas nesse sentido aqui, essa força dessa expressão significava então que a religião ela trazia alívio, né? Ela funcionava como uma morfina, ela aliviava a dor das pessoas, né? Então ela gera resignação. Então o Marx está escrevendo isso, pessoal, levando muito em conta a realidade que ele viveu, dos trabalhadores operários que trabalhavam aí 15, 16 horas por dia, né, em condições deploráveis de exploração, sem direitos, né, recebendo pouco. Então, a religião, para os crentes da época, ele percebia que a religião ela gerava resignação. O que é a resignação? É você se conformar com a sua situação e tocar a bola e seguir a vida em frente, né? Então, a religião ela seria então esse ópio do povo, tá? Passando para o Durkheim. O Durkheim sim foi um sociólogo acadêmico, né? O famoso pai da sociologia acadêmica, que estudou a religião, né? Ele estudou a religião. A apostila cita Marcel Mauss, que era seu sobrinho, que estudou a religião, né? Então ele era um estudioso do tema, não o Marx, que estudava mais a questão econômica, né? O funcionamento do capital, aquela coisa toda. Então, uma coisa que o Durkheim apontava muito interessante é que a religião ela vai ter uma dimensão comunitária intrínseca. O que significa isso? O Durkheim está muito preocupado com a coesão de uma sociedade. Então, Durkheim diria que a religião ela tem esse potencial de trazer, né, um reforço da vida comunitária, né? Então, quando o Durkheim ele foi tanto um estudioso de sociedades mais tradicionais, que antigamente se chamava primitiva, como as indígenas, como as africanas, lá aquelas, né, da Oceania. Então, ele acreditava que eram religiões puras, muitas delas eram totêmicas, né? Então, ele escreveu um livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. Então, seriam as formas fundamentais da vida religiosa, né? Então, para o Durkheim, a religião, né, ela desencadeia forças morais. O que seria forças morais? Ela coloca valores para a gente. E ao mesmo tempo que ela coloca valores, ela coloca freios morais. Então, se você pegar os 10 mandamentos, tirando uns 3 mandamentos que remetem a Deus, outros são típicos de contratos sociais. Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não, né, sei lá, não mentir, mas tem outro tipo de mandamento, certo? Então isso é uma espécie de contrato social. Então a religião reforça isso, né? Então ela vai reforçar essa sensação de coletividade, né? Então eu sou cristão, o crente, né, o evangélico, ele tem o costume de chamar o outro, né, crente de irmão. Então percebam, né, a religião, né, cristã evangélica dá para essa comunidade um sentimento de fraternidade. Ah, irmão, como que está a vida? Tá entendendo? Então é mais ou menos assim. E o Durkheim, como eu disse, ele estava muito preocupado, né, com esse reforço da coletividade. E ele entendia que a religião contribuía, né,
para essa força da sociedade, da comunidade sobre o indivíduo, que essa era uma coisa necessária, que essa é uma coisa necessária. Durkheim, assim como Weber, está vivendo numa época em que a religião cada vez mais, né, está ausente da vida das pessoas, né, que a gente chama de modernidade. Né? Então, muitas pessoas antes se voltavam para a religião para explicar as coisas. Agora, as pessoas se voltam para a ciência, certo? Ou na Europa, que o Durkheim vivia, não se esqueçam que Durkheim e Weber estão vivendo no final do século, na segunda metade do século XIX e o começo do século XX, que é o que a gente chama de época da ciência, né? A era da ciência. Então a ciência ela está preenchendo esse vazio, né, essa lacuna deixada pela religião. Então era interessante que uma pessoa tivesse essa crença na religião, porque a religião está lançando os freios para as pessoas, vai estar trazendo uma coesão social. Então, para fechar o Durkheim, né, diria ele aí que uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas, ou seja, distantes, interditas, crenças e práticas que unem na mesma comunidade moral denominada Igreja todos os que a ela aderem. Certo? Então, importante entender, né, o posicionamento aqui do Durkheim e entendê-lo como completamente diferente do pensamento de Marx. Outro estudioso das religiões é o grande sociólogo alemão Maximilian Weber, ou Max Weber, ok? E Max Weber era um liberal, né, encantado em estudar o racionalismo do seu tempo. Racionalismo que produziu o pensamento moderno, que produziu a modernidade, que produziu a ciência, né? Então Weber, ele meio que estudou como que a religião evoluiu de um pensamento mágico até a uma religião, né, consolidada como o cristianismo romano, né? Na visão dele, o cristianismo romano, lógico, é uma religião, mas organizado de forma racional. Porque você vê o cristianismo romano, tem papa, tem estrutura de organização, tem uma hierarquia de postos, certo? Tem toda uma dinâmica, né, de organização do pensamento religioso, né? Então, Weber diria que o pensamento mágico, como o benzedor, ele está mais, né, vinculado a problemas do dia a dia, em corrigir, né, problemas do dia a dia. Por mais que a gente perceba que no Brasil, às vezes a pessoa é católica e a pessoa vai no benzedor. Então, se você for, né, perguntar para um cardeal se isso é algo razoável, ele dirá que não. Certo? Que aquela pessoa não tem poderes para cura. Poderes, né? Quem tem é Deus, quem tem é Jesus, quem tem é o Espírito Santo ou os santos, etc. e tal. Ok? Mas isso faz parte do Brasil, do nosso sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma miscelânea, é um mix, né? Uma junção de elementos presentes de várias religiões, certo? Ou de coisas do passado. Então, o pensamento religioso, como o católico romano, como o islâmico atual, né, ou as diferentes formas de cristianismo, ele, na visão de Weber, ele é racional e sistematizado. E o mais bacana de vocês tomarem nota aí, são religiões que tentam impor uma ética universalista, ok? Então, eu ser católico, né, representa valores,
né? Eu ser evangélico representa valores que vão me hermanar com outras pessoas ao longo do mundo que vão acreditar nas mesmas coisas que eu. Então, nós vamos ter os mesmos mandamentos, os mesmos deveres, as mesmas crenças. Então, isso representa o quê? Né? A crença numa ética, num valor universal. Não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás surgiu um grupo, né, radical, fundamentalista, chamado Estado Islâmico. E ele tinha como a sua principal missão ou objetivo unificar a comunidade islâmica mundial sob uma orientação de islamismo que é o sunita radical, certo? Então, impor uma visão de mundo e, a partir disso, toda uma ordenação social. Então, uma coisa bacana de vocês tomarem nota. Nós aqui, né, digo nós, pensando Brasil, a maioria das pessoas são cristãs, só que nós estamos dentro de um país laico. Um país em que a religião não determina, né, a nossa realidade social. Ela não determina as coisas que nós fazemos, os comportamentos que nós deveríamos ter ou devemos ter. O contrário de uma ideia desse Estado Islâmico, que queria impor uma lei religiosa para toda a sociedade. Então, Estado e religião, dentro dessa visão, estão unidos. Enquanto que não, no nosso não. Nosso Brasil, ele é reflexo das mudanças que aconteceram no Ocidente, né? Da Revolução Francesa, do Estado laico, né? Ou como Weber chama de desencantamento do mundo, né? Nós não vemos mais as coisas, ou não tentamos mais interpretar as coisas pela teoria da religião, pela religião, certo? Nós tentamos entender as coisas pela ciência, tentando ser didático, e assim prometo fechar nossa aula. O Covid-19, seria ele uma praga de Deus, porque nós não estamos nos comportando, né? Ou seria fruto de um vírus, né, que saiu, sei lá, do morcego, que passou pelo macaco, que passou por um prato de comida, que foi comido e assim foi transmitido, tralalá, 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 como a gente vê diariamente falar. Que a ciência explicou, né? Que o vírus é algo que se coloca no nosso corpo e ele é oportunista, ele se reproduz, né? E assim, às custas da nossa imunidade, né? Não sei se eu, né, fui bem agora em biológicas, né? Mas certo, como que nós entendemos a vida? Como que nós entendemos a ciência? Pela via da religião ou pela via da ciência? Ok? Ok? Então é isso, galera. Seria isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que leiam a apostila. Muito obrigado e até a próxima.